E aí a Camille diz, Sr. Hurt, não há nenhuma questão pendente, eu agradeceria se você parasse de falar coisas com o júri. E aí ela diz, me desculpa, você me perguntou isso. E a Camille diz, não, eu não te perguntei nada. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos na nona parte da saga Johnny Depp vs Amber Heard aqui no Gustavo Report. E o meu coração está palpitando. A sensação que eu estou sentindo agora é de expectativa e é uma agitação de apreensão, porque esse tem sido um trabalho muito imersivo. Para você que não está entendendo nada, eu já vou esclarecer. Eu estou gravando esse vídeo agora, na madrugada do dia 31 de maio. Há uma possibilidade do veredito sair essa manhã ou essa tarde, e dependente disso, os episódios 7, 8 e 9 sairão como programados. Ou seja, esse episódio finaliza o que restou do julgamento, nós teremos os depoimentos finais e então as declarações de ambas as equipes. E então no 10º eu vou estar trazendo o retorno e fazendo outros comentários. Também quero dar uma análise específica em alguns outros pontos que eu deixei especificamente para o final. E nesse episódio eu fiz um trabalho bem minucioso, porque lá no final nós vamos fazer uma dinâmica muito interativa, onde eu reuni as provas, as evidências, o que foi desmentido, o que foi comprovado, o que foi exposto e o que também foi oculto. Então eu dividi as provas entre aquelas que chegou aos olhos e ouvidos do júri e também aquelas que ficaram por fora, na margem, ou seja, que o público conseguiu acompanhar ou conseguiu ter algum acesso. Esse registro ele é muito interessante porque ele é muito fiel a tudo que aconteceu e a tudo que foi exposto. E eu acredito que esse episódio ele tem uma importância não apenas para agora, mas também para o futuro, para quem quiser rever. A gente sabe como a narrativa da mídia nunca é confiável em nenhum momento ou em nenhuma época. Então haverá muita coisa aqui nesse episódio, eu espero que você embarque comigo, pois se prepare, haverá algumas surpresas aqui bastante inesperadas. Se você quiser encontrar os episódios anteriores onde eu narrei, você pode achar uma playlist chamada Saga Johnny Depp vs Amber Heard. O link dessa saga também vai estar fixado aqui no primeiro comentário, onde os links das playlists, das séries e minisséries aqui do canal também estão. Lembrando que ainda essa semana eu pretendo lançar um episódio da biografia da Amber Heard. Vai ser muito interessante porque eu vou traçar toda a carreira dela, eu vou trazer com detalhes extremos e então vai servir como ponte, como base para a análise que eu vou fazer, que vai explicar para vocês um pouco do que eu acredito que levou a Amber a produzir aquele artigo no Washington Post. Então assim, vocês vão ficar chocados com as revelações, com as informações que vão ser expostas lá. Isso eu já quero agradecer as pessoas que contribuíram no mecanismo Valeu Demais aqui do YouTube. Eu fico muito feliz porque isso é um apoio, um incentivo que ajuda a manter, a realmente fortalecer as bases aqui do canal para que eu consiga estar produzindo mais conteúdos. Por isso eu quero agradecer a Alzira Ferreira, a Ângela Carmen Mader Nobre Machado, a Carla Moraes, a Eleonora RC, a FA, a Gabi Lela, a Margarete Hetzer, a Patrícia Magalhães e por último Kedman Bastos, que também fez transferência pelo Pix. Meus sinceros agradecimentos a vocês e que vocês possam ser retribuídos e recompensados em dobro. Se você é novo aqui no canal, não sabe exatamente o que se passa aqui dentro, não sabe do que se trata os meus conteúdos, saiba que eu conto casos, histórias, casos criminais, histórias e eventos reais muito fortes. Por exemplo, o caso de Quando o Estranho Chama, a garota que ficou 12 anos presa no sofá e acabou derretendo lá. A história das strippers golpistas, que remete um pouco a essa aqui. Temos as outras minisséries, a Falsedeira e a clara minissérie As Mulheres do Presidente. Essa história é muito forte. É um caso sobre injustiça, sobre reviravoltas, mistério, perseguição. Aquele caso é um caso muito intenso. E se prepare, se você acha que já ouviu falar sobre o escândalo do Bill Clinton e Monica Lewinsky, esqueça tudo que você acha que sabe. Os eventos que são mostrados lá
retratam todas as pessoas envolvidas na história desde o comecinho em ordem cronológica e os eventos vão te chocar. E então a gente vai começar agora, porque nós estamos no penúltimo dia, dia 26 de maio. E a primeira testemunha é o Dr. Richard Gilbert, um cirurgião ortopédico que trabalha em Nova York, e ele revela que é especialista em cirurgia de mãos, punho e cotovelo e exerce a profissão há mais de 22 anos. E ele fala que cerca de 1/3 do seu trabalho envolve cirurgia, enquanto o restante inclui atendimento de pacientes e trabalho acadêmico. Ele realizou cerca de 10.000 cirurgias. Ele também é certificado pelo Conselho e é membro de várias organizações ortopédicas, e o tribunal ouve que ele publicou artigos e que ele também já testemunhou anteriormente como especialista várias vezes durante sua carreira. E então o Dr. Richard é solicitado a revisar as evidências relacionadas à infame lesão no dedo de Johnny Depp que aconteceu na Austrália em 2015. E o Dr. Richard diz que o Depp contou a ele que foi um acidente envolvendo a garrafa de vodka. E ele explica que a natureza da lesão foi uma fratura na ponta do dedo com múltiplos pedaços, o que significa que houve algum tipo de força contundente. E o ator também acabou sofrendo perda de tecido. Aí, raios-x das mãos do Johnny são apresentados ao tribunal e o Dr. Richard diz que o Johnny sofreu uma laceração aguda devido às bordas limpas da ferida e que essa é uma lesão causada por uma alta velocidade ou força. E ele responde sim quando é perguntado se a lesão no dedo do Johnny poderia ter ocorrido da forma como ele relatou, ou seja, com a Amber jogando a garrafa. E ele também comenta sobre a versão da Amber de como o Johnny machucou o dedo. E ele diz que a história dela é altamente improvável, pois seria raro que uma lesão como a do Johnny fosse causada simplesmente por um telefone. Ele diz que o Johnny provavelmente teria ferido uma parte diferente de sua mão e que ele não viu nenhum sinal do que a Amber descreveu. Então, quando ele é questionado ali pela equipe do Johnny sobre o porquê a lesão é consistente com a história dele, o Dr. Richard explica que como o Johnny havia descrito que a garrafa explodiu, certamente é razoável que o vidro também explodiu e que isso levou à perda de tecidos moles. Aí o Dr. Richard diz que concorda com certas partes do testemunho anterior daquele médico, o Dr. Richard Moore. Esse Dr. Richard, que veio pela equipe da Amber, testemunhou antes do psiquiatra, o Dr. David Spiegel. Só que ele fala que não concorda com tudo. Ele fala que a explicação em relação à lesão era bastante consistente, porém, ele discordava completamente de como a lesão havia ocorrido, ou seja, da versão que o Dr. Richard da equipe da Amber havia jogado ao tribunal. E ele explica que uma lesão por pinça levaria a bordas irregulares no tecido restante, o que não é retratado em fotos ou nas fotos que foi apresentado pelo Johnny. Então ele acrescenta que acredita que uma garrafa de vodka foi jogada à distância e isso era uma força mais do que suficiente para resultar na lesão sofrida pelo Johnny. O Dr. Richard também diz que o vidro grosso de uma garrafa não necessariamente levaria a fragmentos de vidro na ferida. Aí quando o questionamento passa a ocorrer pelo advogado da Amber, o Dr. Richard diz que viu em um depoimento que a Amber havia dado sobre como o acidente havia ocorrido com o Johnny, porque ele estava batendo um telefone fixo contra a parede. Aí, o advogado Ben Rottenborn diz ao tribunal que a Amber disse que viu o Johnny quebrando o telefone contra a parede, mas não sabia como definitivamente a lesão aconteceu. Ou seja, ele disse que a Amber testemunhou no caso Johnny batendo o telefone na parede, e aí só depois ela ficou sabendo ali dessa lesão no dedo, ela não testemunhou. Só que é aí que nós temos um problema, e eu vou fazer esse adendo aqui, porque isso é uma mentira. O advogado acaba de mentir para o Richard, para o júri e para todo o tribunal.
E eu afirmo isso porque Amber não apenas fez um depoimento completo, como deu 3 versões diferentes do acontecido. Em 31 de maio de 2016, em 15 de agosto de 2016 e em 11 de abril de 2019. Mesmo assim, o médico desmente a versão da Amber e diz que é completamente improvável. Aí o Ben pressiona o Dr. Richard e ele fala, olha, é correto dizer que eu não vi vidro realmente na ferida ou em hematomas do dedo do Johnny. Mediante a esse outro detalhe, o advogado da Amber diz, olha, não aconteceu como Johnny diz que aconteceu. E aí o Dr. Richard rebate falando, eu não posso fazer essa suposição e nem você pode. Acaba o testemunho dele, quem entra em cena é Julian Eckert. Esse é o investigador forense de computadores e ele foi chamado como testemunho de refutação pela equipe da Amber Heard. Aí ele fala ao tribunal que trabalha no setor há mais de 20 anos e ele também atua no administrativo da Discovery Solutions e então ele já atuou como testemunha especializada antes, começando essa carreira em 2009. E a partir daí ele passa a ser questionado sobre imagens forenses. E ele diz que é um processo de captura de dados em um dispositivo digital de uma maneira forense. Aí ele explica que uma imagem forense é coletada, tudo em um dispositivo, incluindo documentos, e-mails, fotografias, histórico e aplicativos. E então ele fala que para analisar esses dados forenses, uma imagem tem que ser coletada. E aí ele diz que analisou as fotos da Amber com supostos ferimentos e que essas imagens passaram por um software de edição. E ele diz que para todas as fotos, exceto uma, ele descobriu que as versões originais das fotos não mostravam que elas passaram pelo software de edição em seus metadados. E então ele diz que para todas as fotos, exceto uma, todas as versões originais das fotos dos machucados da Amber foram expostos ao tribunal. Ele falou que não havia indicação de edição por parte dos metadados. Depois disso ele começa a ser interrogado pelo advogado do Johnny. Aí o advogado expõe que o Julian já trabalhou cerca de 20 vezes para o escritório de advocacia que está defendendo a Amber. Depois disso, o advogado diz, olha, você não pode testemunhar que as fotos fornecidas pela Amber são originais e autênticas. E ele diz, olha, eu só analisei as fotos que foram enviadas para um outro analista, o Brian Meister. Esse especialista foi chamado pela equipe do Johnny. E aí ele completa, olha, as fotos que eu revisei são autênticas. E então o advogado mostra 2 versões da mesma foto. E aí o Julian diz, parecem versões diferentes. E o advogado pergunta, então você vê a diferença dessas 2 fotos? E o especialista diz, sim. Aí o advogado diz, bom, mas elas não podem ser diferentes. Foram fotografadas no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo segundo, de acordo com as próprias datas. Ou seja, em uma foto o hematoma da Amber está mais chamativo, e em outra foto a gente consegue observar uma marca vermelha. Aí o especialista diz, olha, eu não concordo que essas fotos foram tiradas no mesmo dia. Eu precisaria analisar os metadados do campo de identificação. Mas definitivamente eu não concordo que essa foto e essa foto são a mesma. Depois dessa testemunha nós temos uma velha conhecida, a famosa doutora Dawn Hughes. Essa psicóloga é da equipe da Amber e ela retorna pela segunda vez oferecendo um testemunho de refutação dado pela doutora Shannon Curry, da equipe do Johnny. E a doutora Hughes já começa deixando claro que ela não concorda com a teoria da doutora Curry de que ela, no caso a Hughes, usou métodos impróprios ao avaliar a Amber. E ela diz, eu determinei que a Amber sofre de estresse pós-traumático e a doutora Curry me acusou de ter exagerado nos testes, mas eu não exagerei, porque eu usei um teste para avaliar a Amber com estresse pós-traumático. Sem contar que a doutora Curry também havia dito que a doutora Hughes interpretou mal os resultados desse teste. E a doutora Hughes contesta isso e diz que, na verdade, quem interpretou mal foi a doutora Curry. E então ela rejeita totalmente o testemunho da doutora Curry, principalmente uma afirmação que a doutora Curry fez, que as vítimas de transtorno de estresse pós-traumático são efetivamente incapazes de funcionar
corretamente. O auge desse depoimento é quando acontece com a equipe do Johnny Depp, porque ele dá um manual à doutora Hughes, mostrando que ela estava sendo incoerente com os procedimentos que deveria ter seguido. E ele dá o manual para ela, e então ela meio que perde completamente a cabeça, ela até fica um pouco vermelha, ela começa a discutir com ele, e aí o advogado diz: olha, doutora, você mente, porque você não seguiu as instruções como profissional. E você foge das perguntas para não responder de forma clara, para que o júri consiga entender. E então é mostrado um documento que afirma que um dos testes não deve ser usado como uma ferramenta de diagnóstico independente. E a doutora Hughes fala: olha, eu realizei uma entrevista clínica e 11 outros testes psicológicos que apoiaram o meu diagnóstico. Tá, doutora, mas existem várias caixas aqui que você deixou em branco no formulário. Você não preencheu tudo no depoimento original. E então ela diz que não preencheu, pois os detalhes necessários já haviam sido abordados em 88 páginas de anotações que ela fez sobre a Amber. Depois da doutora Hughes, então, nós temos o testemunho da Amber. Ela senta mais uma vez para responder perguntas sobre sua reconvenção de 100 milhões contra o Johnny Depp. E o advogado dela pede que ela explique como ela foi afetada pelas declarações dele. E ela diz: olha, eu sou assediada, humilhada, ameaçada todos os dias. E ela diz isso demonstrando uma emoção. E então ela fala: entrar neste tribunal, estar sentada aqui na frente do mundo, tendo as piores partes da minha vida, coisas que eu vivi, as pessoas querem acabar com a minha vida e elas me dizem isso todos os dias. As pessoas querem colocar meu bebê no micro-ondas, elas me dizem isso. O Johnny me ameaçou, ele prometeu que se eu o deixasse, ele me faria pensar nele em todos os dias que eu vivesse. Então, quando ela é questionada sobre como as declarações de ameaças continuavam se manifestando, ela diz: no assédio, na humilhação, na campanha contra mim, que ecoa todos os dias nas redes sociais e agora na frente das câmeras. Todo dia eu tenho que reviver o trauma, minhas mãos tremem, eu acordo gritando. E ela disse que os seus amigos têm que viver com regras tácitas sobre como eles podem não assustá-la e como não podem tocá-la. Ela diz também que seus parceiros íntimos têm essas regras. Eu vivo a minha vida com esse conjunto de regras. Mesmo o treinamento para algo como uma cena de combate em Aquaman pode desencadear um colapso. Eu não estou sentada neste tribunal rindo. Eu não estou rindo, fazendo piadas sarcásticas. Eu não estou, isso é horrível, é doloroso, isso é humilhante para qualquer ser humano. Talvez seja fácil esquecer isso, mas eu sou um ser humano. E embora o Johnny havia prometido que faria isso, eu não mereço isso. Eu quero seguir em frente. E aí a Amber continua, ela diz que acordava todas as manhãs com ataques de pânico e de repente ela percebeu que poderia fazer alguma coisa com o seu trauma. E ela diz: olha, eu encontrei uma solução para essa dor. Eu consegui transformar as coisas que vivi, as minhas dores, em trabalho, dando voz a outras pessoas. Eu não sou uma santa e não estou tentando me apresentar como uma. Como vocês sabem, mas eu egoisticamente encontrei alívio em ser capaz de defender os outros. E embora eu não desejasse estar nessa situação, e embora eu não desejasse isso ao meu pior inimigo, eu quis dar voz a alguém que não tem. Mas como estou aqui, eu não posso ter uma carreira e nem posso ter pessoas associadas a mim. E aí a Amber relata que recebe centenas de ameaças de pessoas que querem tirar sua vida regularmente. Ela volta nesse assunto e ela diz que são milhares.
milhares de pessoas que estão zombando desde que esse julgamento começou. Essas pessoas zombam de mim, essas pessoas me ridicularizam, me humilham. E aí ela começa a chorar e ela diz: eu só quero que o Johnny me deixe em paz. Eu só quero que ele me deixe em paz. E eu já digo isso há anos. Johnny tomou o suficiente da minha voz e eu tenho o direito de contar a minha história. Eu tenho o direito de dizer o que aconteceu comigo. Eu tenho o direito à minha voz e ao meu nome. E eu espero ter a minha voz de volta. Depois de todo esse depoimento angustiante, a Amber começa a ser interrogada pela Camille Vast. E a Camille começa a questioná-la sobre por que o caso foi difícil para ela. E a Camille diz: olha, porque as suas mentiras foram expostas ao mundo várias vezes, certo? E ela diz: eu não menti sobre nada do que vim aqui para dizer. E então a Camille pergunta a Amber sobre uma alegação dela de que o Johnny havia sido violento em Hicksville no verão de 2013. E ela fala: olha, Sra. Heard, a sua ex-melhor amiga, Rocky Pennington, não corroborou a sua afirmação de que o Johnny agarrou o pulso de uma mulher porque estava com ciúmes. O gerente do estacionamento de trailers, onde você e o Johnny estavam hospedados, prestou depoimento na segunda-feira. E a Amber diz: não, eu não reconheço, ele não estava lá. Ele não estava lá. E esse homem não sabe o que aconteceu porque ele não estava lá. E então a Camille diz: então você está dizendo que ele está mentindo? E ela fala: não, eu só estou dizendo que ele não sabe o que aconteceu porque ele não estava naquele parque aquela noite, ele não estava lá. Eu não sei o que ele veio fazer aqui no tribunal, mas ele não estava lá. E aí a Camille volta: então você está dizendo que ele está mentindo? E a Amber diz: olha, eu não culpo por ele estar dizendo essas coisas, porque ele não sabe do que aconteceu, porque ele não estava lá. E então a Camille diz: Sra. Heard, era você quem estava com ciúmes, não é? Era você. E a Amber diz: isso é incorreto. E então a Camila segue para a ordem de restrição da Amber, que foi arquivada contra o Johnny em maio de 2016. E aí a Amber diz: olha, eu não tinha ideia de que a imprensa estaria fora do tribunal. Eu não sabia que eles estariam ali para me fotografar. Eu não tive nada a ver com a presença deles do lado de fora. E aí a Camille fala: Sra. Heard, você não ficou chocada quando viu paparazzis? Quando você colocou o seu pé para fora? Você sabia que eles estavam lá. E Amber diz: não, eu não sabia. Eu não alertei o site TMZ. Eu não alertei, eu não falei com eles. E a Camille diz: Amber, o ex-funcionário do TMZ testemunhou ontem que foi avisado por uma fonte verificada. Ou seja, veio de você. E a Amber fala: absolutamente não. Por que eu iria querer isso? Sobrevivente de violência doméstica? Quem quer isso? E então a Amber é questionada sobre o vídeo do Johnny batendo nos armários da cozinha, que esse vídeo também foi publicado pelo TMZ. E ela concorda que filmou, mas ela fala que não teve nada a ver com o lançamento. E ela diz também que está chocada que o TMZ conseguiu esse vídeo e que estava chocada que eles também detinham os direitos autorais. E a Camille pergunta: não foi você que liberou o vídeo? E ela fala: não, eu não sei como eles conseguiram, mas eu não liberei. Aí a Camille diz que quer mostrar a Amber uma foto que já foi admitida como evidência. Essa foto foi tirada no tribunal no dia em que a Amber pediu ordem de restrição contra o Johnny, no dia 27 de maio de 2016. Na foto em que a Amber está do lado de fora, ao lado dela está a sua publicitária e querida amiga, segundo o tribunal, Jodie Goldberg. Em seguida, a Amber vê a próxima foto. Essa foto é da Amber e da amiga dela, Raquel Rocky Pennington. E a Camille diz: Sra. Heard, essa foto foi tirada no dia seguinte e não há hematomas em seu rosto. E a Amber diz: eu não sei quando essa foto foi tirada. E então, a Camille apresenta uma reportagem datada de 30 de maio de 2016. E nessa reportagem está bem claro que a fotografia foi tirada, foi capturada no dia seguinte ao pedido de restrição da Amber. Depois que a equipe da Amber começa a abordá-la,
a juíza Penny começa a chamar a atenção dos espectadores da galeria sobre um barulho no tribunal. E ela diz: senhoras e senhores, peço que não haja palavras, frases e nenhum som vindo de vocês. Se eu ouvir mais um som, eu limparei a galeria e continuaremos este testemunho sem mais ninguém no tribunal. Entenderam? Bom, depois da abordagem da equipe da Amber, a Camille continua. E ela começa a lembrar a Amber sobre o áudio reproduzido anteriormente no tribunal, no qual todos poderiam ouvir a Amber dizendo: diga ao júri, diga ao juiz, diga ao mundo que você é vítima de abuso doméstico. E a Camille pergunta: está correto? E a Amber fala: está. Eu disse isso porque eu achei difícil de acreditar que o Johnny diria isso ao mundo, sabendo que ele próprio havia me batido por 5 anos. Aí a Camille diz: mas o Johnny está dizendo ao mundo que é vítima de violência doméstica. E a Amber fala: mas ele não fez essa afirmação até muito recentemente. Naquela época, eu era a única que tinha algo a dizer. Em seguida, a Camille passa para o testemunho da Amber sobre um incidente em 2015, no qual ela admitiu que socou o Johnny porque ela se lembrou que o Johnny havia empurrado a Kate Moss, e aí ela achou que o Johnny faria o mesmo. E aí a Camille fala: você não esperava que a senhorita Moss concordasse em testemunhar que isso nunca aconteceu, não é, senhorita Hurt? E ela fala: incorreto. Eu sei quantas pessoas sairiam de casa para protestar em apoio ao Johnny. E aí a Camille fala: então você está dizendo que a senhorita Moss precisou sair de casa para testemunhar pelo Sr. Depp? E a Amber fala: olha, todos que estavam nos anos 90 ou na infância ouviram o mesmo boato que eu. O Johnny empurrou a ex-namorada Kate Moss escada abaixo durante o relacionamento deles. E é claro que foi isso que passou pela minha cabeça quando meu marido violento não apenas me chacoalhou, me machucou, mas também estava prestes a fazer o mesmo com a minha irmã. Aí a Camille diz: você não esperava que um funcionário do TMZ viria testemunhar, que foi alertado que você estaria no tribunal e que você iria virar o rosto para um paparazzi tirar a foto, não é, senhorita Hurt? E aí ela diz: eu sei quantas pessoas vão sair e dizer o que quer que seja para defendê-lo, porque esse é o seu poder. E é por isso que eu escrevi aquele editorial. Eu estava falando com esse fenômeno. Quantas pessoas saíram em seu apoio? Quantas pessoas caíram em seu poder? Ele é um homem muito poderoso e as pessoas adoram bajular homens poderosos. E a Camila interrompe. E ela fala: todos bajularam e cometeram perjúrio nesse tribunal pelo Sr. Depp? Por um homem poderoso? E ela fala: eu já vi pessoas fazerem isso várias vezes. E por isso eu escrevi o editorial. Nesse depoimento, a Amber estava muito nervosa, sem aquele rosto mais abatido. Ela estava assim com uma postura mais firme comparado ao depoimento anterior com a Camille. E ela enfrentou a Camille algumas vezes. Tem um momento em que a Camille mostra uma evidência dos cacos da garrafa de vidro que está quebrada no chão. Aí tem a foto original e tem a foto que a Amber apresentou à sua equipe. A foto em que esses cacos não estão visíveis. E a Camille fala: você está vendo essas fotos? Não! É uma imagem muito pequena, eu não consigo ver direito. Não dá pra aumentar? E a juíza fala: não, esse é o tamanho da evidência. E aí a Amber vira e começa a falar com o júri. E aí a Camille diz: senhorita Hurt, não há nenhuma questão pendente. Eu agradeceria se você parasse de falar coisas com o júri. E aí ela diz: me desculpa, você me perguntou isso. E a Camille diz: não, eu não te perguntei nada. Quando ela é questionada sobre o que esperava recuperar depois que o julgamento acabasse, a Amber diz: eu quero contar a minha história e ter a minha voz de volta. E então o testemunho dela acaba e o dia se encerra na corte. E agora nós chegamos no dia 27 de maio, o dia dos depoimentos finais. E a advogada do Johnny, a Camille Vasquez, é a primeira a se dirigir ao júri. E ela diz que foi exatamente há 6 anos,
27 de maio de 2016 que a Amber havia entrado com um pedido de liminar contra o Johnny. Pedimos que vocês devolvam a vida ao Sr. Depp, dizendo ao mundo que o Sr. Depp não é o agressor que a Sra. Heard disse que ele é. Responsabilizem a Sra. Heard por suas mentiras. O que está em jogo nesse julgamento é o bom nome de um homem. Ainda mais do que isso, o que está em jogo neste julgamento é a vida de um homem. A vida que ele perdeu quando foi acusado de um crime hediondo. E a vida que ele poderia viver quando ele finalmente for justificado. Quando a Sra. Heard pediu sua ordem de restrição, ela deu dicas aos paparazzis. E as fotos deles capturaram o que ela queria que eles vissem. A imagem de uma mulher espancada. Mas a marca em seu rosto apareceu 6 dias depois dela ver o Sr. Depp pela última vez. Era uma mentira. E o artigo em primeira pessoa da Amber no Washington Post, embora não mencionasse o nome do Johnny, estava claramente se referindo a ele. Só que nos bastidores do relacionamento do Sr. Depp e da Sra. Heard, as coisas eram muito diferentes. Há um agressor neste tribunal, mas não é o Sr. Depp. E há uma vítima de abuso doméstico nesse tribunal, mas não é a Sra. Heard. As evidências mostram que a Sra. Heard é de fato a agressora e que o Sr. Depp é o abusado. O Sr. Depp sofreu abuso verbal, físico e emocional persistente durante todo o tempo em que passou com a Sra. Heard. Quando o relacionamento deles acabou, ela infligiu o maior e mais cruel dano de todos ao nomeá-lo publicamente, falsamente como agressor. A Sra. Heard nunca pensou que seria responsabilizada. Ela nunca imaginou que teria que enfrentar o Sr. Depp aqui hoje. E a Sra. Heard é uma pessoa profundamente perturbada, que está desesperada por atenção e aprovação. Enquanto testemunhos disseram que a atriz pode ser agradável e até charmosa, ela também pode ser incrivelmente agressiva, violenta e cruel. A ex-funcionária da Sra. Heard, Kate James, disse ao tribunal que a Amber enviava enxurradas de mensagens abusivas e que uma vez cuspiu em seu rosto. Outra testemunha relatou que ouviu a Amber chamando o Johnny de lavado em uma linguagem obscena, aí ela mais uma linguagem obscena, que ele era um pai caloteiro. E a Sra. Heard atingiu o Sr. Depp aonde dói, em seus filhos. Várias testemunhas viram a Sra. Heard agarrando o Sr. Depp em uma ocasião. Mas o mais importante, há gravações de áudio em que a Sra. Heard admite ter sido fisicamente violenta com o Sr. Depp. E aí a Camille toca uma dessas gravações. E aí a gente ouve a voz da Amber. Me desculpe, eu bati em você, eu apenas reagi em resposta ao meu pé. Em outro áudio, ela pode ser ouvida dizendo que bateu no Johnny, mas que não o socou. E aí a Camille pede ao júri que pense 1 minuto sobre o que eles acabaram de ouvir. Imagine se fosse o Sr. Depp dizendo isso a Sra. Heard. Essa é a verdadeira senhorita Heard. Em nenhuma gravação ele admitiu ter batido nela, porque isso nunca aconteceu, não existe. E apesar de vários áudios falarem sobre incidentes de discussões, você nunca ouve em nenhum desses áudios a Sra. Heard acusar o Sr. Depp de agressão íntima. Mesmo que o Sr. Depp tenha assumido seus erros e lutas anteriores, principalmente com álcool e substâncias ilícitas. A Sra. Heard não irá admitir que já fez algo errado. A narrativa da Sra. Heard é mentiras sobre mentiras. E então a Camille mostra para o júri uma entrevista que a Amber deu para uma televisão, dizendo que havia doado completamente o seu acordo de divórcio de 7 milhões para 2 instituições de caridade, a União Americana de Liberdade Civil e o Hospital Infantil de Los Angeles. E a Amber diz nessa entrevista
para o entrevistador, eu não queria nada que me lembrasse. Aí a Camille fala, vocês ouviram aqui, ela não cumpriu suas promessas de doações à caridade. As alegações da senhorita Heard é que o Johnny é um monstro abusivo. E ela relatou contos perturbadores e gráficos de violência que foram projetados para chocar e oprimir não apenas vocês, mas também o Sr. Depp. Só que este julgamento é uma performance. Esse julgamento é o papel de uma vida para a Sra. Heard. A treinadora de atuação dela testemunhou que ela tem dificuldades em chorar quando está atuando. E vocês viram aqui a Sra. Heard soluçando, sem lágrimas, enquanto girava relatos elaborados e exagerados e fantásticos de violência. O que a senhorita Heard fez aqui, testemunhar sem nenhuma lágrima, é o que ela acha que vocês precisam para condenar este homem como um agressor doméstico e violador. Ela usa aquela palavra mesmo, mais pesada. Só que as evidências não suportam as alegações da senhorita Heard. Ela tirava fotos o tempo todo. Mas onde estão as fotos dos ferimentos horríveis? A equipe da senhorita Heard mostrou ao júri mensagens de texto em que mostram o Sr. Depp se desculpando com a senhorita Heard. No entanto, ela diz que essas desculpas não são por violência física, mas por insultos hediondos. Só que, mais uma vez, não há uma única fotografia que mostre esses ferimentos graves. As fotos que a senhorita Heard mostrou não demonstraram nenhum ferimento em relação aos incidentes de violência, os ataques brutais que ela descreveu. Na Austrália, em 2015, quando o Sr. Depp sofreu a lesão mais grave de seu relacionamento com a senhorita Heard, a senhorita Heard disse ao tribunal que foi uma história de horror, uma provação em que ela ficou refém por 3 dias, onde o Sr. Depp a violou no balcão, colocando uma garrafa de uísque dentro dela. E mais uma vez, a senhorita Heard não tirou fotos de si mesma ou de seus supostos ferimentos. Os enfermeiros que estavam no local testemunharam aqui que não viram nenhum ferimento nela. Os depoimentos da senhorita Heard sobre o que aconteceu não batem. Havia um monstro naquela casa na Austrália. Mas não era o Sr. Depp, era a senhorita Heard. Além do testemunho da senhorita Heard, todas as evidências que vocês viram neste julgamento mostram que a atriz atacou o Sr. Depp, cortando o seu dedo. É perturbador pensar que a senhorita Heard inventaria histórias horríveis de violência que ela testemunhou. Mas ela é uma mulher disposta a dizer absolutamente qualquer coisa. Esse caso não se resume a acreditar em Johnny Depp ou Amber Heard, mas em acreditar em Amber Heard ou Johnny Depp e todas as testemunhas cujos depoimentos apoiam suas alegações sobre sua ex-esposa. Foi um ato de profunda crueldade, não apenas para o Sr. Depp, mas para verdadeiros sobreviventes de violência doméstica. A senhorita Heard se apresentou como uma figura pública que representa a violência doméstica, mas foi falso, foi difamatório. Isso causou danos irreparáveis. Há muitas vítimas por aí, e a senhorita Heard não é uma delas. Depois temos a segunda declaração do Ben Shaw, outro advogado da equipe do Johnny, e ele se dirige ao júri. Vocês conheceram a verdadeira Amber Heard, e é assustador. E eu também disse no começo desse julgamento que vocês conheceriam o verdadeiro Johnny Depp. Não os muitos personagens que ele já interpretou. Vocês viram como ele veio de uma origem humilde, cresceu com uma mãe abusiva, em uma família profundamente problemática. Mas a partir desses começos difíceis, o Sr. Depp se tornou um dos maiores atores e estrelas de cinema de sua geração. Mas a fama o afetou e o apresentou desafios quando ele foi lançado ao centro das atenções. Perseguido por paparazzis, e mesmo assim ele fez o possível para viver uma vida privada e tranquila.
O tribunal lembra, antes da Sr. Heard, o Sr. Depp esteve com a sua companheira, Vanessa, e eles mantiveram uma relação durante 14 anos. E eles têm 2 filhos. Antes da senhorita Amber Heard, nenhuma mulher jamais afirmou que o Sr. Depp levantou a mão para ela. Nenhuma outra mulher. Desde que a senhorita Heard fez essa afirmação falsa. Ela diz que isso é Me Too, mas não há nenhum Me Too. A senhorita Kate Moss nunca participou de nenhum julgamento. Ela é uma pessoa muito reservada. Mas ela testemunhou no início dessa semana para dizer que quando namorou Johnny Depp, em 1990, ele nunca a empurrou escada abaixo ou foi violento com ela. O Sr. Depp não é um santo, mas nunca afirmou ser. Ele cometeu erros em sua vida, sim. Ele lutou contra substâncias, contra o álcool, mas você nunca o ouviu negar isso. Ele é dono de suas falhas, ele as admite, mas não é um homem violento, não é um agressor como afirma a senhorita Heard. Ele não mereceu e não merece ter sua vida, seu legado destruído por uma mentira cruel. Há um mundo de diferença entre ter problemas de abuso de substâncias e ser um agressor físico. Amber Heard mentiu o tempo todo e sempre tem uma desculpa para tudo. No entanto, neste tribunal, confrontada com as provas, ela não pôde fugir de suas próprias palavras. E aí ele mostra a coluna em primeira pessoa da Amber no Washington Post. Eu me manifestei contra a violência íntima e enfrentei a ira de nossa cultura e isso tem que mudar. Foi publicado em dezembro de 2018. 2 anos depois que ela entrou com uma ordem de restrição contra o Sr. Depp. E no artigo ela escreveu: 2 anos atrás, tornei-me uma figura pública, representando a violência doméstica e senti toda a força da ira de nossa cultura pelas mulheres que se manifestam. Mais abaixo ela escreveu: tive a rara vantagem de ver em tempo real como as instituições protegem os homens acusados de violência. Essas linhas claramente se referem às alegações que a senhorita Heard soprou contra o Sr. Depp. Sua mensagem e implicação são claras. A senhorita Heard, no artigo, é uma sobrevivente de violência doméstica e o Sr. Depp é o perpetrador. Aí ele lê outro parágrafo. Imagine um homem poderoso como um navio, como o Titanic. Esse navio é um grande empreendimento quando atinge um iceberg. Há muitas pessoas a bordo, desesperadas para consertar buracos. Não porque eles acreditam ou até se preocupam com o navio, mas porque seus próprios destinos dependem do empreendimento. Todo mundo em Hollywood sabia o que ela quis dizer com esse artigo. E a senhorita Heard fez de tudo para tentar se afastar do título. Ela testemunhou anteriormente que não havia escrito a manchete. No entanto, ela assumiu em seu depoimento que escreveu: não se engane, esse artigo era sobre o Sr. Depp. As questões mais importantes que vocês precisam considerar são as declarações no artigo da senhorita Heard no Washington Post. Foram sobre o Sr. Depp? Sim, cada uma das declarações eram falsas. E as declarações tinham uma implicação difamatória? É claro que sim. São declarações desprezivelmente falsas. Enquanto o nome do Sr. Depp será manchado para sempre por essas alegações horríveis e falsas. E este caso é sobre contar a história dele e a verdade sobre o que realmente aconteceu. Trata-se de restaurar sua reputação perdida, de mostrar aos filhos do Sr. Depp, Lily, Rose e Jack, que vale a pena lutar pela verdade. Ele carrega essas histórias ultrajantes há 6 anos. E ele testemunhou aqui a verdade nua e crua. E até mesmo a verdade que é bastante embaraçosa. E ele sabia que isso ia acontecer quando trouxe esse caso. E nós imploramos a vocês que deem a ele o seu nome, a sua reputação e a sua carreira de volta. Depois,
é o advogado da Amber, o Ben Rottenborn, e ele começa pedindo aos jurados que pensem na mensagem que o Johnny e os advogados dele estão enviando para a Amber, e por extensão a todas as vítimas de violência doméstica em todos os lugares. Se você não tirou fotos, não aconteceu. E se você tirou fotos, elas são falsas. E se você contou aos seus amigos, eles fazem parte da farsa. Se você não procurou o tratamento médico, você não se machucou. Se você procurou o tratamento médico, você está louco. Se você fizer tudo o que puder para ajudar seu cônjuge, a pessoa que você ama, se livrar do vício esmagador em substâncias, em álcool, que transforma o seu amado em um monstro, cheio de raiva, violento, você é um chato. E se você finalmente decidir que já é o suficiente e que você tem que sair para salvar sua própria vida, então você é um garimpeiro. No mundo do Sr. Depp, você não deixa o Sr. Depp. E se o fizer, ele iniciará uma campanha de humilhação global contra você. Uma campanha de difamação. Ele fará de tudo o que puder para destruir sua vida, para destruir sua carreira. A equipe do Johnny Depp está tentando fazer com que vocês sejam cúmplices disso. A principal questão que vocês devem considerar é que se a Amber tinha o direito de escrever no Washington Post, você não pode proteger e defender simultaneamente a primeira emenda sobre a liberdade de expressão e decidir a favor do Johnny Depp. Aí o advogado pega a versão impressa do artigo, aí ele diz ao júri: é responsabilidade do Sr. Depp provar vários elementos nesse julgamento. E se ele não puder, então o Sr. Heard vence. Mas vocês não precisam decidir se o Sr. Depp cometeu violência ou não. Aí ele aborda 3 declarações que são difamatórias de acordo com a equipe do Johnny. 2 anos atrás, tornei-me uma figura pública representando a violência doméstica e senti toda a força da ira de nossa cultura pelas mulheres que se manifestam. Tive a rara vantagem de ver em tempo real como as instituições protegem os homens que são acusados de violência. Falei contra a violência íntima e enfrentei a ira de nossa cultura. E isso tem que mudar. Essa manchete não foi a Sr. Heard que escreveu. Leiam o artigo e pensem em seu propósito, que era promover medidas legislativas destinadas a proteger vítimas de violência doméstica e inspirar pessoas a falar, a contar suas histórias. Essas declarações precisam ser falsas para que o Sr. Johnny Depp ganhe este caso. E este artigo teria sido muito diferente se Amber tivesse escrito sobre o que ela sofreu. Só porque ele quer fazer o artigo sobre si mesmo não significa que seja. A especialista, a doutora Dal Hughes, testemunhou que houve um alto grau de violência contra a Sr. Heard. O efeito do controle coercitivo foi drástico. Houve um desequilíbrio de poder, intimidação, e é ridículo que o Sr. Depp esteja tentando enganar o júri para acreditar que ele nunca foi violento com a Sr. Heard. E não se trata de quem é o melhor cônjuge. Não é sobre se você acha que a Sr. Heard pode ter sido violenta com o Sr. Depp. Não é! Não importa se ela tenha sido violenta com ele. A terapeuta de casais testemunhou que o abuso era mútuo. Eles estão tentando fazer com que vocês pensem que a Sr. Heard precisa ser perfeita para vencer, mesmo quando ignoram as muitas falhas do Sr. Depp. Mas não caiam nesse truque. A Sr. Heard não é perfeita, nenhum de nós é. E ela nunca fingiu ser. E não é isso que você está sendo solicitado a decidir. Se ele a violentou uma vez, a Sr. Heard vence. Na verdade, se ele não provar que nunca tocou nela, pelo menos uma vez, a Sr. Heard vence. Aí ele mostra a conversa, a mensagem de texto do Johnny, o companheiro dele, que ele chama o companheiro de substâncias ilícitas, Paul Bettany. E aí a mensagem de texto que ele foca: vamos queimar a Amber! Vamos afogá-la antes de queimá-la. Essas são algumas das palavras mais vis e repugnantes que você poderia imaginar. E isso foi no início do seu relacionamento com o Sr. Depp. Aí ele lê outra mensagem: espero que o cadáver apodrecido
dessa mulher esteja se decompondo no maldito porta-malas de um Honda Civic. Essas palavras são uma janela para o coração e a mente do pirata favorito da América. Este é o verdadeiro Johnny Depp. Aí ele mostra uma foto da Amber, que ela está com o braço marcado ali por uma contusão. O Sr. Depp, a equipe dele está tentando enganar o júri, sugerindo que essas fotos com hematomas e ferimentos são falsas. Mas isso não é verdade. Isso aconteceu em 2013, quando o casal estava hospedado em um estacionamento de trailers. O Sr. Depp estava com ciúmes de uma mulher que havia tocado na Sr. Heard. E isso levou o Sr. Depp a destruir o trailer. Depois ele levou a Sr. Heard para um banheiro e fez uma busca de cavidade. E depois a agrediu intimamente. Há uma mensagem de texto em que o Sr. Depp chamou a Sr. Heard de conselheira de acampamento lésbico. O Sr. Depp disse isso para a Sr. Heard só porque ela consolou a filha dele, Lily Rose, quando ela estava assustada com o comportamento dele nas Bahamas. É doentio. Ele estava tentando ridicularizar a Sr. Heard porque ela estava tentando proteger a filha dele. Em Londres, em setembro de 2013, o Sr. Depp teve uma farra de substâncias ilícitas por vários dias e perdeu as filmagens do trabalho. Durante esse tempo, o Sr. Depp disse a Sr. Heard que seu noivado seria cancelado se ela fosse a um show com um amigo. Isso é controle coercitivo. Há um incidente do avião de Boston em 2014. O Sr. Depp estava com ciúmes de que a Sr. Heard estava filmando um filme com James Franco. O Sr. Depp estava tomado por substâncias e álcool. No avião, ele começou a provocá-la e a chamou de coisas absurdas. Ele jogou cubos de gelo nela e deu um tapa em seu rosto. Aí ele reproduz um áudio do Johnny no avião. Aí dá pra ouvir o Johnny gemendo. O Sr. Depp teve apagões, dos quais ele não se lembra do que aconteceu. Em quem vocês preferem acreditar? Na Sr. Heard ou na pessoa que estava gemendo nesse áudio? O Sr. Depp enviou mensagens dias depois desse voo para o Sr. Heard. Ele diz que cansou, que não queria ser mais esse cara. E mais uma vez, ele se encontrava em seu lugar de vergonha e arrependimento. E ele disse na mensagem: eu sinto muito, eu realmente não sei porquê ou o que aconteceu, mas eu nunca mais vou fazer isso de novo. Será que o Sr. Depp pode realmente provar que nunca foi violento? Depois temos a viagem à Austrália em 2015, logo após o casamento. O Sr. Depp viajou para lá enquanto filmava Piratas do Caribe 5 e a Sr. Heard se juntou a ele mais tarde. E ele saía com Marilyn Manson e ele recebia substâncias dos seus assistentes, que são seus facilitadores. Ela não tinha ideia do ninho de vespas em que estava entrando quando chegou à Austrália. Todos nós sabemos o que aconteceu na Austrália. Essa discussão foi uma das mais discutidas nesse julgamento e envolveu o dedo cortado do Sr. Depp. Foi a situação em que a Sr. Heard ficou refém por 3 dias. Depois de uma briga sobre um acordo pós-nupcial, o Sr. Depp jogou a Sr. Heard contra uma parede. Eu não pretendo passar por tudo o que aconteceu, mas você se lembra dela dizendo que ele a pegou pelo pescoço. Vocês se lembram daquela mesa quebrada? Vocês se lembram dela dizendo que ele tinha uma garrafa quebrada contra o seu rosto e diz que ele iria cortá-la? Na manhã seguinte, a Sr. Heard encontrou carne que o Sr. Depp deixou por toda a casa, mas não antes do que aconteceu antes dela ir para a cama naquela noite. Aí ele leu o testemunho da Amber, que ela disse que tentou se levantar porque ela escorregava no vidro e aí ela sentiu a pressão no osso púbico. Aí ela não queria se mexer porque ela não sabia se tinha quebrado alguma coisa no corpo. E também o Johnny tinha colocado uma garrafa dentro dela e ela também não sabia se essa garrafa que estava dentro dela estava quebrada. Aí depois ele vai para as mensagens que o Johnny escreveu nos espelhos. Mensagens de sangue com o dedo decepado. E ele disse: olha, há muita discussão sobre como essa lesão aconteceu, mas francamente é irrelevante. Amber poderia ter cortado com um machado. Isso não tem nada a ver com o fato do Sr. Depp ter sido agressivo com ela ou não. Mas todos nós sabemos que ela não fez isso. Quem era o lunático na casa? Aí ele se refere a algumas mensagens de linguagens
que o Johnny usou. E ele fala que é isso que o Johnny pensa sobre mulheres e que ele não precisa ler novamente, mas que é isso que está no coração e na mente do Johnny. É nojento. Há áudios em que o Sr. Depp diz que cortou o seu dedo. Ele reconhece nesses áudios e causou a lesão. Depois, semanas mais tarde, eles tiveram uma discussão quando a Sr. Heard descobriu que ele estava tendo um caso com uma mulher chamada Rochelle. E esse caso estava acontecendo antes e depois do casamento. E aí temos o incidente da escada em que a Sr. Heard assumiu ter dado um soco na cara dele. Mas ela fez isso porque estava defendendo a si mesma e a sua irmã. A coluna em primeira pessoa da Sra. Amber Heard não fez com que o Johnny Depp perdesse seu papel em Piratas do Caribe. A Disney não tinha registros desse editorial. Houve o caso do Sr. Depp contra o The Sun no Reino Unido em 2020. Teve muitas das mesmas testemunhas que passaram por aqui. Ele já teve suas chances. Senhoras e senhores, é hora de dizer ao Sr. Depp que esta é a sua última chance. Diga a ele para seguir em frente com sua vida. Diga a ele para deixar Amber Heard seguir em frente com a dela. Este julgamento é muito mais do que Johnny Depp versus Amber Heard. É sobre liberdade de expressão. Defenda, proteja e rejeite as alegações do Sr. Depp contra a Sra. Amber Heard. Depois, a outra advogada da Amber, a Elaine, se dirige ao júri. Este julgamento levou 6 semanas do tempo do júri e do tribunal. Para quê? Por nada. Apenas para que ele pudesse ir atrás da Amber. Isso é violência psicológica. Ele está indo atrás da Amber por nada. Porque ele quer fazê-la passar por isso de novo, a terceira vez. E então estamos revidando. Essa é a reconvenção. Ela finalmente disse basta. E estamos pedindo que vocês finalmente responsabilizem esse homem. Ele nunca aceitou responsabilidades por nada. Ele nunca aceitou a responsabilidade por nada em sua vida. E estamos pedindo a você para fazê-lo aceitar a responsabilidade. Para responsabilizá-lo legalmente por suas ações. E para compensar total e justamente Amber pelo que ele fez ao criar esse conceito de farsa. Ele tornou a vida da Sra. Heard puro inferno. Queremos deixar a Sra. Amber Heard em paz e deixá-la seguir com sua vida e criar seu bebê. As declarações que o advogado do Sr. Depp, o Adam, fez no Mail Online, o Sr. Depp disse que não sabia nada sobre esse artigo. Mas não é verdade. Ele sabia 2 meses antes que essas declarações seriam publicadas em fevereiro de 2020. Ele sabia que o seu advogado estava lançando uma campanha contra a Amber. Esse foi um ataque para tentar desacreditá-la antes do julgamento por difamação no Reino Unido. Aí ela começa a ler as declarações. A primeira diz assim: Amber Heard e seus amigos na mídia usam falsas alegações de violência íntima como espada e escudo, dependendo de suas necessidades. Eles selecionaram alguns de seus fatos de violência íntima, como a espada, infligindo-os ao público e também ao Sr. Depp. E isso foi de partir o coração para Sra. Heard ter que detalhar as alegações de violência íntima em um tribunal aberto, enquanto estava diante das câmeras. O segundo artigo do Mail Online contém citações nas quais ele chama as alegações de violência da Sra. Heard de uma grande emboscada e uma farsa. O advogado disse que ela foi guiada por um advogado e um publicitário e em seguida fez uma ligação para o 911. Isso tudo é falso. Sugerir que foi uma armação para acusar o Sr. Depp de violência doméstica. As evidências mostraram que a Sra. Heard fez tudo ao seu alcance para dizer à polícia quem Johnny era, não para apresentar queixa. Em um terceiro artigo, Adam disse: chegamos ao início do fim da farsa de
de violência da senhorita Heard contra o Sr. Depp. Mas não há farsa de violência. Quais seriam os motivos da Amber para criar uma farsa? Ela teria que ser burra. A equipe do Sr. Depp a chama de garimpeira. Mas ela, obviamente, não poderia ter feito isso pelo dinheiro. Na Califórnia, onde eles moravam, a lei do divórcio é tal que a senhorita Heard não precisou fazer uma alegação de violência ou ter qualquer outra desculpa para receber 50% do que ele ganhou durante o casamento. Em 2015, o Sr. Depp ganhou 43 milhões e 22 milhões no ano seguinte. A senhorita Heard tinha o direito e a metade disso. Ela tinha direito a esse dinheiro. Ela não precisava dizer nada. E a senhorita Heard só pegou os 7 milhões, quando tinha direito a mais. E ela prometeu doar à caridade. Embora vocês tenham ouvido que a maior parte desse dinheiro não foi para as duas instituições de caridade, a senhorita Heard começou a fazer essas doações. Mas ela não pôde continuar com os pagamentos devido ter sido processada pelo Sr. Depp, gastando mais de 6 milhões em ajuda legal. Mas ainda assim ela pretende cumprir sua promessa. Só que ela tem que sair disso primeiro. As alegações feitas pelo advogado do Sr. Depp, o Adam, são a razão pela qual a senhorita Heard está processando o Sr. Depp. Essas alegações assumiram vida própria e a seguem em todos os lugares. Ela perdeu várias oportunidades de trabalho. Aquaman foi uma oportunidade. Foi o seu sucesso de bilheteria e tudo estava dando certo e de repente tudo foi encerrado. Vocês ouviram a especialista. Ela preveu a trajetória da carreira da atriz. Ela poderia ter ganho até 50 milhões nos anos seguintes. E agora, ela é uma estrela completamente extinta. Vocês precisam considerar os danos de sofrimento emocional. E esses danos são ainda mais extremos. Toda vez que ela é chamada de mentirosa, isso a faz reviver tudo. Isso destruiu a vida de Amber e a consumiu. Ela está recebendo ameaças de pessoas que querem colocar fim à sua vida, pessoas que querem colocar sua filha no micro-ondas. Pelo amor de Deus, ela não pode fugir disso. Nenhum ser humano deve passar por isso. Quando o Sr. Depp a processou em 50 milhões, queríamos enviar uma mensagem de volta, o processando em 100 milhões. Para mostrar, olha, veja o que você fez com ela. Nós não estamos solicitando que vocês necessariamente concedam 100 milhões. Mas o que quer que escolham, que seja justo e razoável. A Elaine acaba e a Camille se apresenta mais uma vez. A senhorita Heard mentiu para vocês. Os advogados da senhorita Heard descaracterizaram vários depoimentos, incluindo os de policiais, o de um produtor de Aquaman. A senhorita Heard mentiu de novo e continua mentindo. Ela mentiu quando acusou o Sr. Depp de violência pela primeira vez. E também mentiu sobre doar seu acordo de divórcio para a caridade. E depois, novamente, em sua coluna no Washington Post, ela foi muito longe e ela não pode recuar agora. Ela mentiu muitas vezes para muitas pessoas. E quando o Sr. Depp finalmente decidiu lutar para limpar seu nome, a senhorita Heard respondeu inventando mais e mais histórias de violência. A acusação dele ter colocado uma garrafa dentro dela e tê-la violentado é uma nova alegação. Ela continua fazendo novas alegações até agora. Há uma alegação que ela fez pela primeira vez aqui neste tribunal, que foi a agressão íntima em seu aniversário de 30 anos. E ela continua mudando a história, porque ela não pode assumir qualquer responsabilidade pelo que fez. E vocês assistiram a performance dela nesse banco. E chegou a hora dessas mentiras acabarem. As palavras importam. E este caso é sobre as palavras da senhorita Heard em seu editorial no Washington Post. Sou advogada, claro que concordo com isso, mas a primeira emenda não protege mentiras que ferem e difamam as pessoas. A senhorita Heard não tem o direito de dizer ao mundo que o Sr. Depp a agrediu física ou intimamente, quando isso não é verdade. É um valor central da sociedade americana que você é inocente até que se prove a culpa. A vida de uma pessoa não pode e não deve ser destruída por causa de uma acusação infundada. E é por isso que o Sr. Depp teve que fazer essa reclamação. A senhorita Heard nunca iria parar de chamá-lo
de agressor. Essa foi a única maneira de limpar seu nome e expor as mentiras da Saoirse Heard. Há evidências da cobertura negativa que partiu da Saoirse Heard, relatos dela socando, agredindo, jogando cigarro em seu rosto, defecando em sua cama. No entanto, nada disso tem a ver com as declarações do Adam. Essas declarações publicadas em 2020 eram uma resposta às fantasias dela. Ela nunca foi prejudicada por essas declarações. E essas declarações foram feitas pelo advogado Adam, não pelo Johnny. E elas foram enterradas no fundo de artigos de um mero tabloide, o Daily Mail. Mas essas declarações eram verdadeiras, pois mostraram que as alegações da Saoirse Heard eram falsas. A Saoirse Heard adotou a declaração no Washington Post, que ela disse inicialmente que não escreveu, como sua. Ela tweetou isso e depois republicou. A Saoirse Heard pode e deve ser responsabilizada por sua declaração. A Saoirse Heard é uma mulher que documenta coisas, tirando fotos do ator dormindo, tirando foto de substâncias ilícitas. Essas fotografias são encenadas, não apoiam as acusações dela, não são evidências reais. As coisas que ela escolheu documentar não tinham nada a ver com violência. A Saoirse Heard não tirou fotos suficientes. Ela não contou a pessoas suficientes. Sabe por quê? Porque a violência nunca aconteceu. O que colocamos hoje aqui para vocês é que, dada a violência brutal e constante que a Saoirse Heard alega, ela teria sofrido ferimentos graves. Isso é um fato. Ela diz que teria sido observável e exigiria atenção médica. O que você tem no final é a palavra da Saoirse Heard. E você confia? Você confia na palavra dela? A equipe da Saoirse Heard disse que vocês precisam descobrir se o Sr. Depp a tocou apenas uma vez para que ela ganhe o caso. Mas o bom senso diz que você não pode escolher as alegações da Saoirse Heard. O testemunho dela é incrivelmente dramático, exagerado, foi uma performance. Ou ele bateu nela inúmeras vezes, ou você não pode acreditar em uma única palavra que sai da boca dela. Quando uma mulher bate em seu marido, isso é evidência de violência. Eu quero fazer uma pergunta. Por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui por causa de uma mentira. As evidências mostram que a Saoirse Heard é uma agressora. Ela é uma mentirosa. Ela mentiu sobre o Sr. Depp e assumiu o papel de uma vida como uma figura pública que representa a violência doméstica. A melhor evidência da Saoirse Heard é um vídeo em que o Sr. Depp está batendo em armários e suas mensagens de texto usando palavrões e humor negro feio. Essa é a sua melhor evidência. Ela se apresentou como o rosto do movimento Me Too, mas essa não é uma situação Me Too. Não existem Me Toos. Apenas não. A Saoirse Heard não merece ser conhecida como uma representante, como uma sobrevivente de violência doméstica. O Sr. Depp não merece ser conhecido como representante de perpetradores de violência. É disso que se trata esse caso. Não se trata de dinheiro, trata-se de devolver a vida ao Sr. Depp. Por que o Sr. Depp consideraria passar por tudo isso, expor todos os detalhes embaraçosos de sua vida na televisão nacional, se ele era culpado de alguma coisa, ou de qualquer coisa que a Saoirse Heard o acuse? Pedimos a vocês que esclareçam as coisas, que ele não é o agressor e que ela não é a sobrevivente heróica que ela retratou. E pedimos que vocês digam a Saoirse Heard que o que ela fez foi errado. Aí o Ben Hotburn faz o argumento final defendendo a Amber. Aí ele reitera que se o júri acreditar que o Johnny foi violento pelo menos uma vez, o seu trabalho é muito fácil. E ele fala, olha, as alegações de que as declarações da Saoirse Heard são uma farsa são viciosas e vis. As evidências mostram que ela não inventou nenhuma farsa. As evidências mostram que ela foi violentada, que ela foi vitimada. Há testemunhas que apoiam isso. A Saoirse Heard não cometeu fraudes de violência. O Sr. Depp enviou uma mensagem dizendo que a faria passar por uma humilhação global. E ele manteve essa promessa. Responsabilize Johnny Depp e defenda as vítimas de violência doméstica e da liberdade de expressão. Dê a Sra. Amber Heard sua voz de volta. Devolva a Sra. Amber Heard a sua vida. Depois de 6 semanas de evidências conflitantes,
testemunhos do Johnny Depp, da Amber Heard, os jurados precisam decidir essencialmente em quem acreditam. A juíza Penny lembrou aos jurados sua obrigação de considerar todas as evidências antes de chegar às suas conclusões e os proibiu de usar fontes externas para fins de pesquisa. Então, no caso, naquele dia, sexta-feira, semana passada, se eles não pudessem chegar a uma decisão unânime, eles não retornariam até terça-feira, porque segunda-feira é o feriado do Memorial Day. A juíza disse que notificaria quando os jurados chegassem a uma decisão e que o Johnny e a Amber seriam chamados de volta ao tribunal antes que a decisão seja entregue. E algum dia da semana final, a equipe da Amber fez um novo pedido à juíza. Eles solicitaram que a juíza impedisse os jurados de dar entrevistas, de conversar com as pessoas e de falar publicamente depois que o veredito fosse liberado. A juíza recusou esse pedido, mas ela selou o nome dos jurados por 1 ano, devido à natureza de alto perfil. Porém, eles estão livres para falar, dar entrevistas e conversar com quem quiserem. A juíza não exigiu que o Johnny e a Amber estejam presentes no tribunal no momento em que for lido o veredito, apenas os jurados. Aí é muito bonito também que no final ela agradece e recebe uma salva de palmas. Segundo relatos de fontes que estavam ali, quando a audiência terminou, o Ben Shaw e o Ben Hotburn apertaram as mãos e disseram bom trabalho um para o outro. A gente tem uma foto muito legal também do Johnny se despedindo da escrivã. Depois temos da equipe do Johnny se abraçando. E também, segundo fontes, depois que os jurados se retiraram para as deliberações, a advogada da Amber, a Elaine, foi vista saindo chorando do banheiro. Antes de entrar no balanço, eu também tenho algumas informações muito legais que eu acho que vale a pena compartilhar. E uma delas é sobre a Camille Vasquez, a glamourosa advogada júnior que roubou os holofotes no épico julgamento, principalmente porque ela se destacou muito com o meticuloso interrogatório com a Amber Heard. E olha só que interessante, a Camille tem 37 anos e ela só recebeu esse papel principal no último momento, quando a equipe do Johnny vetou um plano para que a conhecida superadvogada Kathleen Zellner conduzisse o interrogatório da Amber. O Johnny havia contratado a Kathleen depois que ele assistiu um documentário em fevereiro na Netflix chamado Making Murder. E essa é uma série documental de sucesso da Netflix. E essa senhora tem décadas de sucesso em anular condenações injustas. Então, ela tem 64 anos, inclusive. Então, o Johnny achou que seria apropriado, baseado na experiência e seriedade dela, a atuação para esse trabalho, principalmente para encontrar os buracos nas evidências e histórias da Amber. Acontece que a equipe jurídica, liderada pelo experiente advogado Ben Shaw, advertiu que a integração da Kathleen no último momento complicaria o caso, porque como era muito tarde, não havia como ela se atualizar em tão pouco tempo. Então o trabalho acabou sendo para Camille, que já era uma associada do escritório. Embora ela não seja exatamente uma novata na firma, não é incomum, mas ela conhecia as provas de dentro para fora. Ao que parece, também encontrei algumas informações sobre o endereço dela. Ela morava em Orange County, na Califórnia, e ela é especializada em casos de difamação. Também, segundo essa fonte, a Camille conhece o Johnny desde 2017, quando ele contratou o Brown Hudnick para processos contra o ex-gerente de negócios Joel Mandel. E o desempenho da Camille não passou despercebido pela superadvogada Kathleen, porque ela tweetou no dia 17 de maio que a Camille é uma estrela incomparável do julgamento, que o tom comedido, perguntas incisivas, domínio total dos fatos e crença clara em seu cliente são louváveis. A Camille nasceu em julho de 1984, os pais dela são Leonel e a Marília Vasquez, e eles moram em uma casa avaliada em $1 milhão em Buena Park. O pai dela já foi dono de uma loja UPS em Anaheim. Camille se formou numa universidade da Califórnia com bacharelado em Artes, Comunicação e Ciência Política em 2006. Depois ela foi para a Faculdade de Direito de 2006 a 2010. E então construiu uma carreira promissora até ingressar na firma que se encontra até hoje. A imprensa tentou tirar muitas informações sobre ela e o pai dela até chegou a conversar com uma imprensa, mas na verdade não foi uma conversa. Ele só rebateu algumas informações falsas que circularam na internet. Por exemplo, ele disse que a filha dele está namorando um advogado e não um corretor imobiliário, como inicialmente estava sendo alardeado. E ele também disse que agora a Camille mora na cidade litorânea
de Corona del Mar, lá na Califórnia também. Nesse meio tempo, a revista Newsweek trouxe uma especialista, uma advogada, Manny Arora. Ela também faz parte de uma associação de advogados importantes e ela foi convidada especificamente para dar sua estimativa das taxas e gastos legais tanto da parte do Johnny como da Amber. Ela fez uma estimativa desde o ponto de partida, então 3 anos atrás. Ela então calculou uma média de $600 por hora para cada advogado. E o Johnny tinha 7 advogados em sua equipe. Então ela acredita que pelo menos o Johnny gastou 5,5 milhões na sua equipe jurídica. Quanto à equipe da Amber, ela acredita que o gasto foi um pouco menor, considerando que a equipe jurídica dela era menor. Por exemplo, veio à tona nas audiências que aquele médico Richard Moore, que testemunhou sobre a lesão no dedo do Johnny, que não foi causado pela garrafa de vidro, a Camille levantou o tópico de que a compensação dele foi de $1.000 por hora e $5.000 por seu testemunho no tribunal. Ela explicou que os advogados da Amber são da área da Virgínia e são especificamente 3. Então, a Amber deve ter gastado 3 milhões em honorários e mais $200 mil em especialistas. Então ela explica que os especialistas, que variam de médicos, peritos e psicólogos, têm honorários que percorrem entre 5 mil ou mais por dia, além dos relatórios completos de depoimentos e etc. Então ela acredita que o Johnny Depp pode ter gasto uns $300 mil em especialistas. A Amber usou o escritório de advocacia Woods Rogers, com sede na Virgínia. E os advogados dela são a Elaine Bradhoff, o Ben Rothenborn e o Joshua Trice. Já o Johnny foi representado pelaquele escritório de advocacia internacional. A equipe de advogados dele foi formada pela Camille Vasquez, Ben Shawan, Steve Kallman, Andrew Crawford, Rebecca McDowell, Yearly Mann, Jessica Myers e Samuel Muniz. Acredito que todo mundo esteja ciente que esse julgamento foi uma explosão midiática e, muito mais do que isso, uma explosão popular. Esse julgamento repercutiu não por conta da mídia, mas por conta das pessoas mesmo, o que no caso fez com que as audiências fossem fonte interminável para a produção de conteúdo, inclusive no TikTok. Tem 1001 vídeos de pessoas imitando a Amber, nos testemunhos dela. Entre todas as redes sociais, estatísticas apontaram que o TikTok foi onde esse caso teve maior visibilidade. Porém, também há muita movimentação presencial, porque eu estou falando das filas que dobravam as noites que antecediam a audiência do dia seguinte. Exatamente, as pessoas começavam a chegar muito cedo ali, por 6 horas, 5 horas, para entrar e encarar uma fila gigantesca para conseguir sentar e assistir o julgamento ao vivo. As filas se seguiram durante as 6 semanas. E durante o dia, então, nem se fala. As pessoas praticamente montaram acampamento, os fãs vieram para demonstrar apoio. Por exemplo, tem cachorros que até estavam vestidos a caráter, eles estavam com uma camisa dizendo que eram parte da equipe legal do Johnny Depp. Para infelicidade da mídia, muitas pessoas estavam ali dando entrevistas dizendo que estavam amando aquele momento, que queriam ver justiça pelo Johnny Depp, sem contar que a movimentação na rua era muito acalorada, com pessoas gritando eufóricas quando os carros se aproximavam, quando o carro do Johnny chegava. Eu trouxe até alguns vídeos interessantes para vocês assistirem, mas se você pensa que só havia apoiadores do Johnny Depp, você está enganado, porque sim, haviam pessoas, claro, em menor número, apoiando a Amber. Inclusive tem até a foto de um rapaz segurando uma placa, eu estou com a Amber. Inclusive no último dia, na sexta-feira, durante as declarações, a polícia teve que intervir porque os dois grupos começaram a discutir. Parece que os fãs da Amber começaram a soltar provocações, eles estavam com megafones. Em si, as pessoas comuns se mostraram muito presentes e bastante interessadas em acompanhar de ponta a ponta todo o desenrolar do julgamento. Acontece que a resposta da mídia, dos jornalistas, a nível global e de parte dessas autoridades de imprensa não foram em favor do Johnny. Só para vocês terem ideia de uma situação, o ator e cantor Dominic Fike, se eu não me engano, ele é da série Euphoria. Ele foi fazer um show na Universidade de Northwestern. É um festival anual de música da universidade. E aí, no meio da apresentação dele, ele estava cantando, e segundo as pessoas que estavam presentes, e são vários testemunhos completamente idênticos de pessoas que não se conhecem, mas estavam
no show pesada e disse que ele deixaria a Amber bater nele. Então a plateia começou a vaiar, assim, teve muita gente do show que ficou completamente chocada, porque como não tinha nada a ver, assim, ele entrou com o assunto do nada, as pessoas ficaram: cara, por que ele está fazendo isso? E esse Dominic, não satisfeito com a resposta negativa, ainda disse que queria ver o quanto ele conseguiria se safar. Uma socióloga chamada doutora Nicole Bedeira, que diz estudar a violência íntima, fez algumas declarações em seu Twitter e a mídia abraçou suas falas, replicando por toda a internet. E a doutora comentou em relação de muitas vítimas de violência doméstica estarem rejeitando as alegações da Amber. Ela declarou que isso era motivado pelo fato das vítimas não quererem que outras vítimas também sejam reconhecidas. E ela disse que não era surpreendente ver mulheres apoiando o Johnny Depp, porque as mulheres respondem à violência íntima de uma forma diferente, principalmente quando elas têm um relacionamento com o agressor. Já a emissora NBC foi atrás de uma TikToker que é litigante de direito de família em Los Angeles, e eles também replicaram as declarações dessa mulher. Aliás, eles trouxeram ela para dar espaço no jornal deles, e ela disse que as provas, que as evidências da equipe da Amber eram persuasivas. E o analista da NBC News, o analista jurídico, disse que concordava completamente com essa declaração. E ele falou que as evidências da Amber são tão fortes que ele espera um veredito que a favoreça. Também foi dito que o Johnny Depp não apresentou nenhuma evidência material que o impressionasse como algum fator que poderia virar o jogo em favor dele. A NBC também conseguiu um professor de direito da Universidade de Louisville, e ele disse que a forma como o julgamento foi enquadrado na consciência pública é profundamente problemático, que isso revela o quanto a sociedade se importa com a violência de gênero. E ele ainda expressou ceticismo sobre a onda de apoio ao Johnny Depp nas mídias sociais. Ele disse que não acredita que o Johnny tem esse apoio todo e que algumas perguntas terão que ser feitas mais tarde se esse redemoinho na mídia social aconteceu de forma orgânica ou se foi parte de alguma estratégia direcionada e orquestrada por algo maior, ou seja, robôs. O New York Times publicou dezenas de artigos apoiando a Amber e atacando o público, incluindo um artigo chamado "Por que gostamos de ver mulheres sendo humilhadas?". A Vogue também publicou um artigo dizendo "Por que é hora de acreditarmos em Amber Heard?". E nesse artigo a pessoa que escreveu disse que as pessoas que apoiavam o Johnny são extremistas e agressivos. Uma outra mídia de renome nos Estados Unidos chamada Fierce Pot disse que um grande fator do Johnny ter todo esse apoio era a misoginia coletiva, que era a tendência que a sociedade tem de não acreditar em uma mulher. O site nacional UOL fez um artigo dizendo que os advogados do Johnny fizeram uso de diversas táticas, entre elas a de fazer várias perguntas muito rapidamente para confundir a Amber em suas respostas. Inclusive o UOL é tão bem informado que eles disseram que o júri só tem até o dia 31, no caso hoje, nesse momento que eu estou gravando, para decidir o resultado do veredito. Mas isso não é verdade, o júri tem 30 dias. Já a emissora Rede Globo disse em sua revista eletrônica intitulada Fantástico que se o júri der o veredito favorável ao Johnny é porque eles fizeram pesquisas na internet e sucumbiram à pressão popular. O que eu acho fascinante nesse caso é que fazia muito tempo que eu não via uma unidade como essa. São pessoas de norte a sul, de leste a oeste, que estão alinhadas em uma mesma concepção baseada nos fatos e evidências. E eu acho que um dos efeitos desse caso é dar a oportunidade às pessoas que até então não levavam a sério o problema que nós temos hoje com a mídia, que é um problema global. A mídia não tem interesse na verdade, na justiça, nem no bem-estar das pessoas. Eu fui conferir um talk show americano e as apresentadoras que ridicularizavam todo o julgamento ainda disseram que deveria ser proibido que o julgamento estivesse sendo televisionado, que deveria ser algo completamente privado e que ninguém deveria ter acesso às informações. E algumas pessoas que têm um pouquinho mais de voz, que estão acompanhando o caso, comentaram sobre o julgamento rindo, fazendo piada, como se fosse engraçado, como se as agressões das alegações dos dois lados fosse assim a coisa mais divertida e natural do mundo, como se realmente o que estivesse sendo debatido nesse julgamento não tivesse importância. E antes que eu chegue na minha avaliação mais elaborada, eu quero dizer que eu acredito que a Amber conseguiu provar que o Johnny tem problemas com álcool, substâncias,
e que em alguns momentos ele teve um comportamento agressivo, como jogar uma garrafa na parede ou algo assim. Só que nada disso prova violência. Todas as pessoas que testemunharam em favor dele, ou então no campo da neutralidade, cantaram o mesmo coro. Os relatos eram idênticos em relação ao temperamento e à agressividade da Amber. Ouvimos afirmações de abusos verbais e até físicos da parte dela. E eu acho que conviver com um alcoólatra é desgastante, é traumatizante, é angustiante, mas nem sempre o alcoolismo é sinônimo de violência. Conviver com um alcoólatra, pode ter certeza, vai ser tóxico, vergonhoso, lamentável, triste, desesperançoso, mas violência não é uma regra nesses casos. Ela pode ser um fator, mas não para todos. Um outro ponto que pesa contra a Amber é que nenhum amigo veio testemunhar em seu favor, o que nesse ponto pode ser que ela nem tenha amigos. Uma questão que eu pensei muito e analisei foi o ponto das fotos, das provas que ela ficou guardando durante os 6 anos que ela esteve com ele. E baseado na minha experiência, eu nunca ouvi que ninguém guardou provas durante 6, 7, 10, 25 anos. Isso não existe. E eu vou te explicar por quê. Quando uma pessoa está em um relacionamento como esse, completamente disfuncional, a última coisa que passa na cabeça dela é largar. Essa vítima carrega a esperança de que o outro vai mudar, vai melhorar, as coisas vão ficar maravilhosas. Existem pessoas que estão numa situação como essa, que chegam pedindo algum tipo de ajuda, mas a ajuda que a pessoa quer receber do terapeuta, como já aconteceu comigo, ela não quer um incentivo à mudança, ou seja, largue esse relacionamento, deu fora. Ela quer alguém que faça alguma mágica, de repente ele vai mudar, melhorar, como você pode fazer com que eu consiga causar essa mudança, esse impacto nele ou nela. Se eu falar na primeira sessão, olha, você tem que fazer suas malas e ir embora correndo, a pessoa ou ela nunca mais volta ou ela desliga o telefone na minha cara. Porque a última coisa que ela quer é ouvir alguém dizendo que aquele relacionamento é fracassado, é falido e não vai dar certo. Então, às vezes, é um processo de trabalhar com a autoestima dessa moça, desse rapaz, para fazer com que eles comecem a se ver diferente e a partir desse ponto eles conseguirão enxergar o relacionamento da forma como ele é. Aí essa vítima vai ter consciência das marcas, das cicatrizes. Só que essa consciência ela não nasce do dia para a noite. E aí quando a vítima decide mudar o jogo e ela precisa de provas, é o momento em que ela também opta por sair. O que significa que as provas sempre serão recentes ao período de escape, exceto que hajam provas que foram guardadas sem a intenção, sem essa malícia de isso aqui é uma prova. Acontece isso às vezes sem querer. Então normalmente quando há provas, a linha do tempo ela não é muito extensiva. No caso a vítima não vai falar, vou guardar essa prova porque caso algum dia não dê certo eu tenho aqui para usar contra ele. Não, porque na cabeça dela essa possibilidade do relacionamento não dar certo é inaceitável. É tipo, não vai dar certo. A pessoa acha que é a rainha da fé. Então ela jamais teria estômago para construir provas a longo prazo de um relacionamento que ela quer que dê certo. Então essas provas da Amber, que são quase desde o primeiro mês de relacionamento dela com o Johnny, não fazem o menor sentido com o padrão de vítimas de violência doméstica. E aí a gente também chega nessa questão que as alegações dela são de extrema violência. O que ela diz ter passado e sofrido nas mãos dele. Só que as provas dela sugerem, no caso, uma violência mínima, o que não faz sentido, porque ela não tem nenhuma prova material, no caso, uma foto, de uma das violências chocantes que ela relatou naquele tribunal. Ela só tem de uma marca aqui, um vermelho ali. Então, o que deduz que essas provas de violência mínima podem ter sido forjadas e que a violência mortal que ela relatou nunca aconteceu. O depoimento dela em relação à participação da polícia é completamente contraditório ao depoimento dos agentes policiais, o que é muito estranho. Eles podem estar mentindo? Podem. Mas e as outras pessoas também estão mentindo? Todo mundo ali é mentiroso? O cara do TMZ? Ok. Se eles estão mentindo, mas e os áudios dela dizendo diga ao mundo? Foi mal interpretado? E o elevador com James Franco? É sério que ela não tinha nenhuma amiga? Ela teve que chamar justo
um homem, o James Franco. Eu fui ler uma entrevista dele, ele confessou isso recentemente, que até outro dia ele era uma pessoa super promíscua. Ele disse que ele era a pessoa mais promíscua que ele conhecia, que ele dormia com todas e que não era fiel a ninguém. E aí, você quer mesmo que a gente acredite que ele foi lá pra dormir no sofá da Amber? E o vídeo dela na corte em 2016? Ela falou TMZ. Saiu da boca dela, entre tantas mídias, porque ela foi falar logo TMZ e colocou a mão no rosto parecendo chocada. E o artigo dela, de 2018? 2 anos atrás, eu saí como vítima de violência doméstica. 2 anos atrás, era 2016. O ano em que ela pediu uma ordem de restrição contra o Johnny. Então, se o artigo dela não era para atacar o Johnny, ela estava falando de quem? O médico mentiu, as enfermeiras mentiram, a ex-secretária dela mentiu, os laudos médicos mentiram, todas as outras testemunhas mentiram, as ex-mulheres do Johnny mentiram, as fotos que o Johnny apresentou mentiram, todos mentiram, menos a Amber. Foi o que ela disse no seu testemunho final. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar provas. E eu quero que você se junte a mim como um jurado. Nós somos o júri. Então eu vou começar destacando os principais pontos da Amber e do Johnny. A Amber disse que o primeiro ato de violência física ocorreu em 2013. Lembrando que ela disse que o Johnny a esbofeteou 3 vezes. Entre vários incidentes, ela disse que ele deu tapas na cara dela em outros momentos, a jogou no chão, a agarrou pelos cabelos e puxou ela assim pela sala, a empurrou contra uma parede, deu cabeçadas nela, jogou objetos nela, incluindo copos e um celular. Ela disse que no avião ele estava de bota e ele deu um baita chute nela no avião, na frente de todo mundo, e ninguém fez nada para ajudá-la. Ela teve o testemunho daquela ex-maquiadora que diz que ajudou a esconder uns hematomas e um lábio partido no show que ela apareceu do James Corden, acho que é Corden, de 2015. A gente também tem um relato dela em que ela disse que 1 mês depois de ter casado com o Johnny em 2015, eles começaram a discutir e aí ele bateu no rosto dela, a jogou no chão, aí a sufocou, depois a arremessou em uma mesa de ping-pong e arrancou a camisola dela. Aí ele pegou uma garrafa de licor e enfiou dentro dela e ela disse que nem sentiu nada. Mas ela não conseguia se levantar porque ela pensava que ele estava dando um soco nela. Ela disse que inclusive podia sentir os ossos no meio de toda essa loucura. Os principais pontos do Johnny. Ele disse que a Amber o submeteu a chamados degradantes, ou seja, ela dizia várias coisas negativas, depreciativas, em vários momentos. Que ela agia por uma necessidade de conflito. Que muitas vezes ela começava com um tapa ou então com um empurrão, ou então jogava um controle remoto de TV na cabeça dele, jogava uma taça de vinho na cara dele. E ele também relatou que as discussões com a Amber eram impossíveis. Só ela estava certa e ele nunca conseguia falar nada. Ele disse que usou muitas substâncias e álcool para lidar psicologicamente com tudo que estava vivendo no meio do relacionamento com ela. E é claro, ele contou um padrão interessante da sua situação de infância, de como sua mãe era abusiva, de como ele começou a tomar pílulas com 11 anos de idade para fugir da natureza caótica, do ambiente instável o qual ele respirava. Sem contar que em um áudio a Amber admite ter batido no Johnny, e temos também aquela gravação assim que é infame. Diga às pessoas que foi uma luta justa e veja o que o júri, o juiz pensam. Diga ao mundo, Johnny. Diga a eles, eu, Johnny Depp, também sou vítima de violência doméstica. Veja se as pessoas acreditam e ficam do seu lado. Esse áudio dela pareceu muito obstinado, não foi um áudio de revolta, como ela disse no seu testemunho, nem de longe foi de indignação, porque ela falou que pensou, como ele pode dizer isso e era ele que me agride há 5 anos? Não faz sentido, ninguém diria dessa forma, ninguém, absolutamente ninguém. A reação que se esperaria não é esse desafio de credibilidade, de tipo, eles não vão acreditar em você. É, que absurdo, olha as coisas que você fez comigo, eu sou a vítima aqui. A reação dela deveria ser de indignação, de desconforto, de constrangimento, e não uma indignação que confronta e escarnece. Vítimas não têm moral para fazer isso, para peitar desse jeito. Gente, vítima, existem posições aqui, papéis.
vítima é vítima. A vítima não consegue reagir nesse nível, nesse patamar aqui de igual para igual. Nem todas as vítimas são iguais, claro, porém eu estou me baseando aqui nos relatos que ela deu. A situação dela era muito grave. Tudo que ela passou, a quantidade de vezes que ela foi violada, o nível ali de agressões é um parâmetro de violência doméstica severa. Esse áudio é a última coisa que eu esperaria ouvir de uma pessoa tão sofrida e vítima como ela diz ser. A terapeuta que atendia a Amber e o Johnny, tanto de forma individual quanto juntos, testemunhou que a Amber confessou a ela que agrediu o Johnny e que ela se sentia uma mulher empoderada ao fazer isso. A psicóloga ainda destacou em seu testemunho que a Amber relatava suas agressões com muito orgulho. O mesmo orgulho que a gente ouve no áudio. Ela diz também que o Johnny era passivo e que não conseguia ter voz nenhuma nas conversas. A doutora Hughes, a psicóloga contratada pela equipe da Amber, tem um histórico também um pouco alarmante. Ela foi testemunhar em um caso onde a mulher havia tirado a vida do marido. E é claro, o testemunho dela foi de defesa, mas não deu certo porque a mulher foi presa. O perito dela também ali das fotos, o Julian Eckert, também assim foi pego pelos advogados do Johnny numa cilada assim extraordinária. Numa parte do depoimento dele, ele diz que as fotos passaram por 3 laptops diferentes e que por isso a resolução das imagens eram ruins. Mas aí depois é colocadas as 2 fotos com diferenças de um hematoma mais visível, o outro mais fraco, e ele fala, não é a mesma foto não. Mesmo com o advogado dizendo, peraí, mas a data tá... Gente, é a mesma foto, que você pode ver o cabelo dela, tá igualzinho, é a mesma foto. Ele provavelmente quis insistir nisso porque ficaria feio assumir que o outro lado estava certo, considerando que ele estava sendo pago. E a gente tem também aquela testemunha Jennifer Howell. Essa moça, ao que parece, era a melhor amiga da Whitney. E ela disse no julgamento que o que a Whitney estava fazendo era errado. E que embora amasse a Whitney, ela acreditava que a Whitney estava tentando proteger a Amber. Essa filântropa confirmou no depoimento que havia enviado um e-mail para a Whitney e para um funcionário dela em julho de 2020, pedindo a Whitney que falasse a verdade sobre o tumultuado relacionamento do Johnny com a Amber. E ela falou, faça a coisa certa, que é o que eu vou fazer. Então, entre tantas coisas, eu acho que isso já é uma base muito importante pra gente seguir aqui. A juíza Penny instruiu o júri em como eles devem chegar a uma conclusão. Ela disse que para o veredito ser favorável ao Johnny, os membros do júri deveriam verificar se as declarações feitas pelo Adam, o ex-advogado dele, foram realmente feitas com malícia, conforme a Amber alega. E para o veredito ser favorável ao Johnny, eles deveriam ler o artigo inteiro da Amber no Washington Post e verificar se ela o escreveu com base em informações falsas ou com desrespeito intencional à verdade. Ela também pediu ao júri para considerar os danos que ambas as partes dizem ter sofrido, um por causa do outro. E olha que interessante, o júri presente no tribunal foi composto por 6 homens, sendo 4 de ascendência asiática, 2 homens brancos, 3 mulheres, sendo uma de ascendência asiática, uma outra afro-americana e outra branca. Entretanto, o grupo final, para chegar a apenas uma conclusão, é de apenas 7 pessoas. Eu acredito que alguns desses júris foram erguidos como reserva, caso alguma coisa acontecesse no meio do caminho com algum outro participante. Vamos olhar um pouco agora para as provas que contradizem diretamente os relatos da Amber. A equipe dela disse, durante essa última audiência, que a Amber não deu um depoimento de como Johnny perdeu o dedo. Só que aí, isso é mentira, como eu falei anteriormente. Ela já deu 3 versões diferentes em 3 datas. Depois a gente tem outra prova que bate de frente com as alegações dela. O presente que ela deu ao Johnny em 2015. Eu nunca ouvi um relato como esse. E nem nos casos mais absurdos. Dar um objeto cortante, uma faca, de presente para uma pessoa que faz horrores com você, que te chuta, que coloca uma garrafa dentro de você, aí você vai e dá. Uma vítima de violência doméstica jamais daria um presente como esse, porque por mais que ela não abandone o seu agressor ou tenha a intenção de abandoná-lo, ela tem certeza que esse presente, se baseando já nas experiências negativas que ela tem com ele, pode sim ser usado contra ela. Aí nós também temos a questão do divórcio. A Amber disse no depoimento dela que a equipe do Johnny estava oferecendo um dinheiro e ela disse que queria ficar com menos. E ela aceitou só os 7 milhões
da proposta original dele. Só que isso não é verdade. Nos documentos, na papelada, consta que ela queria as 2 coberturas que ele tinha na Broadway, que ele continuasse pagando o carro dela, que ele continuasse pagando todas as taxas dessas coberturas na Broadway, ou seja, o condomínio, contas. A lista dela de exigências era enorme, ela queria que ele cobrisse o custo dos advogados dela. Não faz sentido, ela disse que não queria nada, mas no fim a lista dela estava muito inflada e cheia de exigências. Sem contar que esse detalhe que ela disse ao júri é literalmente inacreditável, porque é como se eu estivesse agora te oferecendo 13 milhões num acordo, um rompimento, e aí você fala, ai tá, não, só vou ficar com 7 milhões, onde está o papel que eu assino? Ela podia ter descartado esse detalhe. Então agora eu vou querer fazer uma dinâmica com vocês, ainda nessa linha das provas, porque estamos aqui representando o júri. Então eu tenho aqui uma plaquinha de sim e não, e você pode pausar esse vídeo e você pode fazer uma para você. Você não precisa fazer algo assim tão montadinho, mas você pode colocar no papel sim ou não, porque você vai levantar comigo a sua plaquinha conforme eu for elaborando as perguntas já baseadas nas evidências comprovadas no tribunal durante as audiências. Então vem comigo. A Amber conseguiu provar que o Johnny abusava de álcool? Sim. A Amber conseguiu provar que o Johnny abusava de substâncias ilícitas? Sim. A Amber conseguiu provar que ele quebrou os armários e utensílios de cozinha? Sim. A Amber conseguiu provar que ele falou mal dela de forma depreciativa e bastante vingativa para um amigo? Sim! A Amber conseguiu provar que o Johnny a agrediu violentamente como em seus relatos? Não. A Amber conseguiu provar que o Johnny era violento? Não. A Amber conseguiu provar que seu papel em Aquaman foi afetado por causa do Johnny? Não. A Amber conseguiu provar que ele era violento nos relacionamentos anteriores? Não. A Amber conseguiu fazer o Johnny confessar que a agrediu pelo menos uma vez? Não. Alguma testemunha confiável presenciou o Johnny agredindo a Amber? Não. Foi provado que a Amber cometeu perjúrio? Sim. Então essas são as principais bases do que a Amber alegou e conseguiu provar. E agora a gente entra na questão do Johnny. O Johnny conseguiu provar que a Amber foi a fonte do TMZ quando ela foi pedir a ordem de restrição? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber era agressiva com terceiros? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber era abusiva verbalmente? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber bebia quando ela disse que não fazia desde o relacionamento anterior ao Johnny? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber usava substâncias ilícitas quando ela disse que não fazia? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela mentiu quando disse que doou todo o dinheiro do divórcio? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela o agrediu pelo menos uma vez? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela o agrediu mais de uma vez? Sim. Há testemunhas que presenciaram a Amber agredindo o Johnny? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela tinha um caso com James Franco enquanto eles ainda eram casados? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela assinou um acordo que continha uma cláusula que impedia ambos de falarem mal um do outro na mídia? Sim. Foi provado que o Johnny cometeu perjúrio? Não. As fotos das agressões que o Johnny mostrou no tribunal são condizentes com os relatos de agressão que ele relatou ter sofrido da Amber? Sim. As fotos das agressões que a Amber mostrou no tribunal são condizentes com os relatos de agressão que ela relatou ter sofrido do Johnny? Não. A Amber conseguiu provar que suas fotos eram de fato reais? Não. A Amber conseguiu provar que suas fotos não foram manipuladas? Não. As testemunhas da Amber chegaram a se contradizer? Sim. As testemunhas do Johnny chegaram a se contradizer? Não. Os indícios vagos e moderados que a Amber conseguiu provar no tribunal foram relacionados a ciúme, bebida e substâncias ilícitas.
Os indícios que o Johnny conseguiu provar no tribunal foram agressão física, agressão verbal, mentiras, constantes golpes publicitários e massiva difamação. Agora eu vou comentar sobre alguns dados extras que ficaram de fora do julgamento, ou seja, das paredes do tribunal. O histórico de agressão e prisão do relacionamento anterior da Amber, o fato que ela contrabandeou ilegalmente cachorros para a Austrália, a maquiagem que a advogada da Amber mostrou e depois que a Amber reforçou, dizendo que usou de 2012 a 2016 para esconder os hematomas das agressões que sofria nas mãos do Johnny, só foi lançada no mercado em 2017. Em uma parte do depoimento do Josh Drill, o ex-marido da Raquel, a Rocky Pennington, que acabou ficando de fora da audiência, está no YouTube. Nesse depoimento, ele afirma que o Elon Musk, a Cara Delevingne e a Amber Heard passaram a noite juntos e que, no entender dele, eles estavam tendo um caso enquanto ela ainda estava casada com o Johnny. E temos também a questão que todas as ex-mulheres do Johnny Depp o defenderam publicamente. Aquela Jennifer Howell que eu mencionei anteriormente, a ex-melhor amiga da Whitney, a irmã da Amber, tem um depoimento fortíssimo que foi recusado neste tribunal, no da Virgínia, mas foi aceito lá no do Reino Unido. Então esse depoimento dela, que você consegue já encontrar pela internet, foca em alguns pontos bastante incisivos. No depoimento ela diz assim: soube que no dia 23 de junho, Whitney testemunhou que o Johnny supostamente bateu em Amber e nela própria, Whitney, na cobertura do centro, onde o Johnny morava. E ela disse em seu depoimento que naquela noite da confusão, ela teve que ir morar com seu empregador, onde ela dormiu no sofá deles. Eu sou esse empregador. E a história que a Whitney me contou é bem diferente do que ela testemunhou. Primeiro, a Whitney veio morar no quarto de hóspedes do meu apartamento, em Boulevard, e não no meu andar, mas no meu quarto de hóspedes. Segundo, quando a Whitney chegou, ela estava uma bagunça. E ela disse que tentou impedir sua irmã Amber de bater e atacar o Johnny das escadas. A Whitney me disse que quando ela tentou intervir para impedir que a Amber fosse atrás do Johnny, a Amber empurrou o Whitney escada abaixo. Ela também me disse que estava preocupada que a Amber fosse eliminar o Johnny. A Whitney me disse que sofreu esse tipo de abuso a vida inteira, primeiro de seu pai e depois da Amber, que ela disse ser extremamente violento. A Whitney morava comigo porque não sentia que poderia voltar a morar na cobertura do Johnny e da Amber Heard. Meu pai me lembrou esta manhã que eu disse a ele que a Whitney tinha ido morar comigo porque ela estava com medo de sua irmã. E a declaração dela lista uma série de outras alegações, incluindo alegações de que a Whitney afirmou durante o trabalho que a Amber havia cortado o dedo do Johnny. Enquanto a Whitney estava morando comigo, ela me disse que o Johnny ficava checando como ela estava e que ele a chamava de irmã e ela o chamava de irmão. Whitney me disse em várias ocasiões que ela não sabia por que ele estava no relacionamento e não sabia porque ele estava suportando a violência da Amber. A Whitney compartilhou comigo os danos sofridos por ela e Amber quando eram crianças e os ferimentos que ela sofreu pelas mãos da Amber, tanto psicologicamente quanto fisicamente, quando já estava adulta. A Whitney estava muito devastada durante esse período e o meu coração ficou partido por ela. Quando o filme que o Johnny gravou com a Amber, lá o Diário de Jornalista Bêbado, estava estreando no festival, o Festival Tribeca, a Whitney disse que em algum momento ali desse período, a Amber surtou e jogou um copo de vinho, cheio de vinho tinto, na cara dela. A Whitney não contou apenas para Jennifer, mas também para as outras pessoas que estavam presentes no escritório. Ela relata também como conheceu a Amber e a Whitney. Ela diz que como a Amber estava enfrentando problemas legais na Austrália por conta dos cachorros ilegais, a Jennifer, que trabalhava e ainda trabalha com filantropia, escreveu uma carta para Amber fazendo uma referência de um personagem de um papel que a Amber havia interpretado. Ela diz que fez isso porque como a Amber havia se voluntariado para a caridade
ela estava participando de eventos. Ela diz que a fundação chegou a premiar a Amber por conta dos seus esforços. E ela diz que até esse ponto não sabia nada sobre a vida da Amber por detrás das portas fechadas, até que se aproximou da Whitney. Nesse depoimento, de acordo com a declaração dela, quando a Amber se divorciou do Johnny, a Jennifer questionou por que sua organização sem fins lucrativos havia sido negligenciada na questão das doações, já que a Amber diz que doaria tudo para o negócio de direitos civis e o hospital infantil. A Jennifer, considerando a aproximação que ela tinha com a Whitney e com a Amber, a aproximação que a sua fundação tinha com a Amber, ficou muito chocada com isso. Então, ela foi conversar com o publicitário da Amber e perguntou por que a Amber quer doar todo o dinheiro para duas grandes instituições de caridade com os quais ela não estava associada. Aí o publicitário disse a ela que essas instituições de caridade eram proeminentes com alcance de imprensa mais significativo e também atrairiam a imprensa internacional. Aí ela diz que meses depois chegou uma doação de $250 mil. A doação era de um doador anônimo em nome de Amber Heard. E ela disse, olha, os fundos não vieram da Amber e eu acredito que essa doação veio do Elon Musk. Embora essa declaração esteja incluída em mais de 250 documentos judiciais, inclusive no próprio site do Tribunal da Virgínia, a equipe da Amber solicitou que esse depoimento fosse excluído e eles conseguiram isso. Ao que parece, a Amber está enfrentando potenciais acusações de perjúrio em 3 países diferentes e alguns especialistas jurídicos acreditam que ela pode enfrentar processos criminais por apresentar provas falsas no tribunal no processo contra o Johnny Depp. Antes de partir para a minha opinião final, depois de todo esse balanço, de todas essas provas que eu apresentei aqui para vocês, tudo que foi exposto dentro do tribunal, que ficou fora, depois que tudo foi organizado, como júri, eu tenho aqui o meu veredito. E eu vou ler agora aqui para vocês, ok? Opa. Nós, do júri, consideramos a ré Amber Laura Heard culpada de difamação, perjúrio, injúria, calúnia, falsificação de provas, desacato ao tribunal, agressão com agravante e estelionato. E sentenciamos a ré a indenizar John Christopher Depp II em $50 milhões. Também sentenciamos a ré a emitir um editorial no Washington Post, refutando todas as declarações anteriores. Também, como parte de sua sentença, a ré deve emitir um comunicado de 1000 palavras a todas as cadeias de mídia, rejeitando todas as suas afirmações, alegações de agressão, abuso e sofrimento. Sentenciamos a ré a formular um pedido de desculpas a todas as verdadeiras vítimas de abuso que sofrem ou sofreram violência doméstica e não têm recursos para se defender. Sentenciamos a ré a escrever um ensaio de 5.000 palavras aos agressores conjugais, maternais, paternais, de qualquer espécie de papel social. Os aconselho a pedir ajuda e a mudar seu comportamento. Faça um apelo à cura para que mais pessoas se conscientizem que ações como a sua têm um alto preço. Sentenciamos a ré a elaborar um pedido de desculpas a todas as pessoas que acreditaram em você e promoveram seu nome como se você fosse uma vítima. Sentenciamos a ré a escrever um ensaio de 26 páginas. Cada página simboliza um dia de audiência, no qual você deverá pedir perdão de forma global a todas as pessoas que acompanharam o caso em todo o mundo. E também sentenciamos a ré a 6 anos de prisão. Metade da pena deverá ser cumprida no estado da Califórnia, de preferência em Hollywood, e a outra metade em Austin, no Texas, onde você nasceu. Muitas pessoas espalham mentiras que perpetuam por anos e décadas. Mentiras que destroem pessoas, famílias, comunidades. Acontece que toda mentira um dia será desmascarada. Mesmo assim, não significa que todos irão acreditar na verdade. Há aqueles que se recusam a acreditar nos fatos, mesmo com muitas provas. Há aqueles que não aceitam os fatos em prol da própria mentira. E há alguns, que nesse caso parece ser a maioria, optam por olhar
para as evidências da forma como elas são, para absorver o que realmente os sinais estão dizendo. E esses sinais apontam que Amber Heard não é confiável, não é sincera, não é honesta, não é justa, não é passível de credibilidade, nem de compaixão com relação à sentença. Esse processo não justifica o Johnny Depp como um homem perfeito, mas o julgamento não aconteceu para avaliar até que ponto ele é ou não é uma boa pessoa. O julgamento começou para avaliar e determinar se uma injustiça aconteceu. Ele não precisa ser bom nem mocinho para que a questão seja tratada. Independente de quem ele é, Amber não tinha o direito de inventar acusações em nome de uma vítima que ela não é e nunca foi. Ninguém gosta de ser enganado e ninguém gosta de ser passado para trás. E quando alguém faz uma acusação falsa, é assim que a gente se sente como público. Tapeado, ludibriado e feito de bobo. A Amber tem beleza, tem talento, mas não tem dignidade. Ela tentou pegar um atalho para chegar mais cedo no que ela considera auge. Mas ela esqueceu que a mentira, pela conjuntura de ser uma invenção, não preenche todas as lacunas. Algumas respostas vão contradizer o que já foi dito, o que já foi registrado e o que o mentiroso esqueceu. Nem tudo dá para explicar e nem tudo dá para entender. No meio de tanta história, pode existir alguma verdade em algum relato da Amber Heard? Pode. Mas a essa altura, ninguém mais vai acreditar, porque ficou impossível discernir. Minha torcida é que o júri faça a coisa certa e puna a Amber Heard de alguma forma. A punição apropriada não deve ser simbólica, deve ser notável, saliente e ilustre. O estrago que ela causou não tem como ser medido, por isso ele não tem preço. Mas isso não significa que ela não deva pagar. Ela nunca terá o suficiente e o equivalente para ressarcir o que ela fez. Mas se o mínimo for tudo o que ela tem, que assim seja. Pois é, pessoal, agora eu fico aí no aguardo do júri, junto com vocês. E vamos ver o que acontece. Não esqueçam, a biografia da Amber Heard vai sair e vai ser bombástica. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbert que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele começa a desconfiar que o serial killer pode estar escondido em sua própria casa. O livro pode ser enviado para qualquer lugar do Brasil e praticamente qualquer lugar do mundo também. Você ganha o livro autografado se quiser, marcadores exclusivos e um pôster também. Você pode me seguir no Instagram se você quiser. Eu tenho um canal no Telegram onde eu envio áudios exclusivos contando bastidores aqui do canal. E também tem um canal de cortes onde as análises são recortadas e postadas por lá. A gente se vê na próxima parte. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!